Olá, boa noite. Nós estávamos ao vivo com a doutora Fernanda e a doutora Patrícia. Acabou o tempo da live. E a doutora Fernanda está no IGTV, porque vai ficar salvo lá para vocês assistirem, tá? Obrigada para quem está entrando agora. A doutora Patrícia já entrou também. Vou esperar a doutora Fernanda entrar, mas já vou solicitar aqui da Patrícia. A doutora Fernanda entrou também. Olá! Olá, minha linda, tudo Tá bem? Boa vendo? Tudo noite. bem. Eu fiquei com ciúmes, entendeu? E Pedi pro quer... Instagram derrubar para falar com você. Que bom, gostei. Pois é. Agora tomara que Então, as pessoas consigam perceber que está no seu, né? Mas acho que dá, né? Fica lá na bolinha, né? fica na bolinha. E eu sempre coloco, por isso que a gente sempre divulga, tanto no meu quanto no Tanto no Instagram da dela. Fê. A gente já deixa assim porque já aconteceu de algumas lives não funcionar o dela e a gente ter postado só o dela. E o meu também, colocar o meu, não funcionar e funcionar o dela. Então a gente acaba deixando em aberto, porque aí um vai para o outro. E possivelmente quem acompanha ela me acompanha e vice-versa, E entendeu? consegue, né? E Então, consegue. perfeito. Na verdade, a gente só vai retomar da onde parou, porque eu também não quero ficar. Eu sei que a gente tá sem, vamos dizer assim, tá com tempo de sobra, né? Mas não é muito legal a gente ficar prolongando o assunto, porque acaba ficando meio cansativo, né, Cansativo, Patrícia? sim. É É. verdade, concordo contigo. E aí Então, a Fernanda tinha falado a respeito, a última questão, ela ia fazer até uma pergunta, eu acho que da Loli, não era isso? não lembro de quem era a pergunta, mas a pergunta Tá, era sobre a previdência privada. Então, só para a gente certo. concluir que eu Ah, estava, é isso mesmo. né, que Isso. a reforma da Previdência não engloba a Previdência privada, porque ela trata do regime geral, que é do INSS. Tá. Porém, as empresas. Ah, a Loli está falando que era dela, sim. Beijo, Loli. Aham. Então, mas as empresas, né? Eu falo empresas porque tem tanto seguradoras como tem bancos, enfim, que hoje vêm em previdência privada, né? Sim. Essas empresas, elas fizeram sim alguns ajustes nos contratos, né? Porque ao mesmo tempo o produto deles agora está mais interessante, né? Então, se o meu Tá. produto está mais interessante, lei da oferta e Alterou-se procura, alguma né? coisa. Aham. Exato. Mas em regra, então, só se atente no momento da contratação, efetivamente o que você está contratando. Mas assim, não existe uma lei que esteja alterando a forma em que é feita essa contratação. Então, isso não, Tá. porque como é um contrato, quem vai debater, você vai dizer o que você necessita e a empresa vai dizer se tem ou não para te oferecer, o que ela tem para te oferecer e quanto custa. E Sim. aí? Pronto, né? Eu queria Uhum. fazer uma perguntinha para você. Eu lembro que no começo da live você falou que tinham quatro regrinhas, né, de transição. Apesar de algumas pessoas falarem da quinta, né, que era a questão da aposentadoria por idade, não era isso? Isso, Você pode falar quais são essas regras? O sim. nome dessas regras, por favor? Sim, eu vou até falar do jeito que a própria lei traz, tá? Tá. Que é o sistema de pontos, que era aquela que era 85,95, que passou por 86,96, e hoje a gente já tem, a partir de agora também a gente vai ter um aumento progressivo, que é de 1 ponto por ano, até Tá. ter 100 pontos para a mulher, 105 pontos para o homem. Então, a primeira é esse sistema de pontos. A Certo. segunda é a necessidade de tempo de contribuição e idade mínima. Então, quer Uhum. de quê? 30 anos de tempo de contribuição para a mulher, 35 anos de tempo de contribuição para o homem e uma idade mínima de 56 anos para a mulher e 61 anos para o homem. Que Certo. essa idade também é acrescida de 6 meses até a mulher ter 62 anos e o homem 65 anos, tá? Tá. Tem uma que essa é basicamente a A regrinha regra da geral, aposentadoria por digamos assim. idade. Tá. Isso. A terceira regra de tempo de contribuição, ela é de pedágio um pedágio de 50% do tempo que faltava para eu me aposentar. Essa regra de transição só é válida para aquelas pessoas que
faltavam menos de 2 anos de tempo de contribuição. Que nem estou vendo aqui que a Lene está perguntando que ela tem 28 anos de tempo de contribuição. Ela cai nessa regra de transição. Então, ou seja, ao invés dela ter só os 30 anos de contribuição, ela vai ter que ter o quê? 31 anos de tempo de contribuição, porque faltavam 2, tá? Lógico que eu tô falando de um, né, tem que ver, foi 28 anos que ela, eu tô fazendo conta bem redonda, né, que às vezes a pessoa tem 28 anos, 5 meses, enfim. Então, óbvio, tudo fazer conta, né, tô falando de forma, né, bem grotesca aqui. A outra regra de transição é a idade e tempo de contribuição, que é aquela desculpa, eu falei aquela hora que era aposentadoria por idade, aquela não, essa da aposentadoria por idade, que é 60 anos de mulher, 65 anos de homem, que é acrescido de 6 meses a cada ano para a mulher, por homem não mudou nada, tá? E a última regra de transição, que era o pedágio de 100% do tempo faltante, tá? Ela tem uma necessidade de no mínimo, 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Ah, mas eu posso pagar 50% de pedágio? Por que eu pagaria 100% de pedágio? Porque aquela é para quem está faltando 2 anos. Essa daqui, a Fernanda pode entrar, por exemplo, né? Que ela falou, eu tenho 20 anos de tempo de contribuição. Então, ou seja, em regra faltava 10, né? Lá na emenda constitucional, quando ela veio em novembro de 2019. Então, se faltava 10, se ela contribuir 15 anos e ela tiver 57 anos de idade, ela pode se encaixar aqui. Tem uma coisa que, na verdade, não é necessariamente o tema, né, não é regra de transição, mas que é importante a gente mencionar, porque, de certa forma, existe uma regrinha também aí de, né, como é que eu vou me aposentar se eu já tinha X tempo de contribuição? Que não cai nessa, sabe? Que é no caso da aposentadoria especial e no caso da aposentadoria dos professores, mas dos professores de quê? Ensino infantil fundamental e qual que é o nome, que eu esqueci o nome do outro aqui, que é ensino médio. É que foi mudando tal. Infantil. Exato, na minha época era o primário, enfim, aquela coisa toda. Muda o nome. Aproveitando o que você está falando, essa questão de aposentadoria dos professores, os professores, qualquer instituição, sendo estadual, municipal ou instituição privada, ou são professores somente de certa instituição? Desde que eles contribuam para o regime geral. Desde que eles contribuam para o INSS, tá? A gente tem prefeituras, por exemplo, que não tem regime próprio. A gente tem estados que não tem regime próprio, que é o regime geral, que é do INSS. Agora, se a pessoa, ela, por exemplo, eu sou servidor público, eu sou professora, mas servidora pública do estado de São Paulo, por exemplo, aí é uma outra regra, porque aí, inclusive, ela não se aposenta pelo INSS, porque é um outro regime. Então, desde que seja seletista, desde que faça os recolhimentos para o regime geral, para o INSS. Entendi. E você tem alguma, não vou dizer novidade, mas você tem alguma dica, alguma coisa que você queira repassar para quem está assistindo agora a gente, além de procurar sempre um especialista, de preferência o advogado, para poder fazer esses cálculos e essas questões antes de entrar diretamente no INSS? A dica é, entre naquele meu INSS, crie uma senha, veja quanto tempo você já tem lá de contribuição, se aquilo está de acordo com o que você tem na sua carteira de trabalho ou não, porque às vezes você trabalhou numa empresa, por exemplo, ela não fez todos os recolhimentos, então você tem lá na empresa que você trabalhou 10 anos e quando você não olha no INSS só está constando que você trabalhou 8 anos. Você tem como pedir a correção disso, né? Antes de você aguardar a sua aposentadoria. Porque senão, se você deixar para resolver tudo isso lá na frente, não é legal. Por quê? Muitas empresas fecham. Aí, se você precisar, por exemplo, de testemunhas ou alguma coisa assim, infelizmente, com o tempo, às vezes a gente acaba deixando de conversar com aqueles colegas de trabalho, ou, infelizmente, a gente perde, às vezes, né? Trabalhou comigo e faleceu, enfim. Então, sempre o ideal é o quê? Né? A gente não pega lá o extrato bancário e fica vendo se, o que caiu aqui, o que entrou, então acompanhe, né? Acompanhe também, porque se tiver alguma coisa errada, você já pode pedir essa correção, tanto administrativamente, ou se administrativamente isso não for aceito, você pode pedir isso também judicialmente. E já então você vai, assim, preparando mesmo o terreno
para depois, quando você se aposentar, a coisa já está organizadinha. Ótimo. E a minha dica é, se a pessoa não consegue entrar nesse site, que é Meu INSS, pelo computador, não tem problema, porque existe um aplicativo Meu INSS que você pode baixar no seu celular e fazer esse Isso. cadastro, né? E Exato. caso tenha alguma dúvida, porque ele vai fazer algumas perguntinhas, né? O cadastro é feito basicamente nisso. Alguns dados que o próprio INSS tem de vocês, e eles vão perguntar algumas questões da sua vida de contribuição. Então, a empresa que você trabalhou, data do seu nascimento, ou mês, ano, enfim, algumas questões que são particulares suas. E aí, você respondendo, tá feito o seu cadastro, você vai ter esse histórico, que a gente chama, inclusive, o CNIS, né? Que é esse documento, que é o histórico de seu trabalho, das suas contribuições, correto? Correto. Até eu vi que alguém comentou, só não consegui enxergar aqui quem, mas tem que saber mexer no meu INSS. Eles, assim, ou seja, pelo aplicativo ou pelo computador, realmente é um sistema que, infelizmente, muitas vezes cai, tem hora que ele não entra, mas é porque ele também está passando por mudanças, né? Então, assim, ajuste, né? Isso, que foi até aquilo que foi muito noticiado, que, precisa de X milhões lá para mudar o sistema, porque o sistema ele não estava nem adaptado às novas regras, né? Tá. Então, eles ainda estão trabalhando no sistema, então a gente vai ter ainda uma dificuldade, infelizmente, mas tem hora que ele funciona. Quando ele funciona, ele é até legal, mas tem hora que ele não funciona. Mas, em regra, ele é um pouquinho assim, né, como é que é? Esqueci agora o nome. Isso, autodidata, você consegue ir lá. Dá pra você mexer. ir tranquilão. Se tiver, mas eu não consegui, não tem jeito. Tem um telefone que é o 135, você pode ligar lá no 135. Eu não tinha visto, isso mesmo. Você pode ligar no 135 e eles vão te dar esse apoio, essa assistência aí para você conseguir cadastrar a sua senha e ter. A Lore tá da Intuitiva, é isso mesmo. É um sistema intuitivo, os jovens usam esse termo, né? Intuitivo. Isso mesmo. Você normalmente consegue, mas caso tenha alguma dificuldade, liga no 135 e eles também podem te assessorar, te ajudar. Ótimo. Patrícia, eu queria te agradecer imensamente, de novo, pela sua participação. Eu acho que é um tema super relevante e como a gente percebeu esse nicho, inclusive, né, e esse tema aí bem interessante, nós fomos procuradas, você sabe disso, por isso da nossa parceria, né, de alguma data já. Eu acho que a gente vai ser obrigada a fazer novas lives sobre o assunto talvez não aposentadoria, mas da previdência como uma questão geral. E a gente conta sempre com a sua participação, tá? Com a sua ajuda. Vai ser um super prazer. Eu que agradeço você, a Fê, pelo convite. Agradeço a cada um de vocês que dedicaram parte do tempo aí para nos ouvir, para tentar sanar suas dúvidas ou simplesmente para ter um pouquinho mais de conhecimento sobre isso. De verdade, de coração, meu muito obrigada. E estou ao dispor tanto pelo direct, enfim, ou através das meninas, o que eu puder ajudar e contribuir, contem comigo. Obrigada, viu, Pri? Imagina, você vai chamar a Fê, né? Só que antes disso eu vou tirar uma foto nossa. Opa, então deixa eu passar perfume aqui, pra ficar bonita. Deixa eu ver se eu consigo, né? Porque da outra vez estava meio ruim, então vamos ver. Não vou conseguir. Não. Fernanda, por favor, tá? Faz as vias D, tira uma fotinho nossa. Não vou nem tentar que só vou derrubar. Eu tô só atrapalhado pra isso. Só que me faltava, né? Eu acho que a Fernanda já fez a vias D, mas tudo bem. Então, eu vou chamá-la então e a gente volta numa próxima live, tá? Tá bom. Gente, obrigada, beijos no coração. Fiquem com Deus. Obrigadão. Imagina, obrigada a você. Até mais. Tchau. Tchau. Vamos esperar aqui. Ótimo. Agora eu vou chamar a doutora Fernanda para a gente encerrar a live. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ver aqui, você acha. E aí? Pronto. Já solicitei. Vamos esperar. Espero que vocês tenham gostado desse tema que é tão relevante, né? E aí, caso vocês tenham outros temas também, pode entrar em contato com a gente, mandar no direct. E a gente, na medida do possível, vai fazendo live sobre isso. Oi! Voltei!
deixa eu ligar uma luz aqui, se precisa, peraí. Aí tem que Ah, tirar o sim, óculos, porque melhorou não dá bastante. certo. É. Eu demorei porque eu tirei a foto, né? Eu tava tirando Ah, uma sim, que foto. bom. É. Então, agora, Só agora eu que, vou pedir para a Patrícia, por favor, fazer as vias e tirar uma foto nossa para gente então, trocar. aí só que aí eu demorei porque eu tirei duas, né? Eu tirei duas fotos. Aham. Uma você saiu com o olho fechado, aí eu apaguei. E a outra, a Patrícia, que saiu com o olho fechado. Essa aí eu mandei para vocês, tá? Tá Por bom, isso tá que eu bom. demorei. Tudo bem. Olha, Fê, eu achei muito proveitosa essa nossa live. Apesar que, assim, o tema Previdência, ele é bem complicado de se falar em apenas uma hora, né? Na verdade, não é nem uma hora, porque a gente convida a pessoa, fala um pouquinho antes, e aí, quando ela vem para falar, o assunto é bem extenso. Então, eu fico triste, assim, da gente ter que abrir outra live para poder falar sobre o mesmo tema no mesmo dia, porque é questão de tempo também, né? É meio cansativo e tal, mas eu acho que as últimas informações eram importantes, né? Para a gente Sim, encerrar o ciclo da live. sim, Então, eu achei sim. interessante a gente voltar, pelo menos para esclarecer essas questões, né? Não, perfeito. O tema é muito vasto, né? Ele é muito grande e cada um tem a sua situação. Eu acho que deve ter ficado claro na nossa live, tanto é que a gente fez duas, vamos dizer assim, que o tema ele dá margem para muita pergunta, porque é a vida de todo mundo, né? É a vida de cada um que Sim. está participando. Essa questão da aposentadoria, do trabalho, enfim. Então não tem como a gente pelo menos aí vamos amarrar e vamos finalizar. Acho que a ideia foi. Acho que a gente nem ficou tanto tempo assim agora nessa segunda, né? Não, não muito. Assim. Então, perfeito. Então, agradecer todo mundo que participou. Sim. Acompanhem para acompanhar a gente nas redes sociais, que a gente vai anunciando nossas próximas lives. A gente já tem isso planejado agora para o mês de maio e comecinho de junho. A gente está com esse planejamento já. E à medida que a gente vai divulgando, agradeço muito aí a participação de todos, né? Vamos encerrar então? Igualmente. Sim, possivelmente a semana que vem, no mesmo dia, quarta-feira, ainda não sabemos o Uhum, horário, terá outra live. uhum. E o assunto a gente já pode até comentar aqui para quem tiver interesse também, né, Fernanda? Nós vamos falar um pouquinho de governança tributária, Isso mesmo. Que que é é um um assunto, assunto inclusive, que que a gente já vai começar a divulgar aí esse trabalho que a gente está desenvolvendo, que a gente vem estudando, que a gente vem fazendo parcerias, inclusive, enfim, e vai ser trabalhando, esse outro. né? E trabalhando. Então, também queria agradecer muito a participação de todos e siga-nos nas redes sociais, no Facebook e no Juvencio Oliveira e estamos à disposição para qualquer coisa, né? Até a próxima, então. Até a próxima, então. Então, até semana que vem. Na verdade, até Obrigada, amanhã, né? gente. Para nós é. Um abraço a É, todos. Boa noite. um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.